Olá, estou aqui de volta. Nós vamos agora mais uma vez estudar expressão numérica, mais uma aula. E vamos aprender isso aqui sem pressão nenhuma. Vamos começar desde o inicinho, do passo a passo, sem saltar nada, para que vocês possam aprender a resolver com facilidade isso aqui e ver, sem pressão nenhuma, ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Então vamos passo a passo, com calma, até porque, né, o mundo não foi feito em um dia, foi feito em 7 dias, né? E vamos, quando chegar no final, vocês já vão saber todo o passo a passo de como resolver uma expressão numérica. Então aqui eu tenho 5, uma expressão aqui, 5 mais 3 menos 5. Adição e subtração. Então a primeira coisa que vocês olham numa expressão aqui, a gente vai olhar as operações que tem aqui. Aqui tem adição e subtração. Quando não tem parênteses, não tem colchete e não tem chave, a gente olha as operações e a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos resolver na adição e subtração, se resolve na ordem que aparece. Eu não vou escrever lembretezinho aqui, porque eu quero que isso fique aqui, ó. Adição e subtração, quando vamos resolver aqui na ordem que aparece. Então, o primeiro que aparece aqui, qual é o primeiro que tem aqui? Adição. Então, vamos começar com esse detalhe. Então, primeiro que eu vou fazer aqui é a operação de adição. 5 mais 3, 8. Copio aqui o seguinte, menos 5. É igual. Agora, eu eliminei a adição. Eu já resolvi a adição, eliminei. Agora, ficou só a subtração. Então, agora, nós vamos fazer a subtração. 8 menos 5 é igual a 3. Então, esse é o valor da expressão. Mais uma vez, fazer assim, parece maçante, mas o meu propósito é que você aprenda. Porque se você tá estudando aí em casa e não tem quem ensina para você, então eu estou te monitorando. Eu sou a sua monitora. Entendeu? E nós temos aqui, o propósito é ensinar, é esmiuçar mesmo, com detalhezinho, repetir, para que você aprenda, para que você entenda. Então, primeiro, eu vou resolver a adição, porque a adição aparece primeiro, depois a subtração. Então, eu vou resolver a adição aqui, 5 menos 3, 8, menos, repete o restante, menos 5. Então, foi eliminada a adição, agora ficou só uma operação. Subtração, 8 menos 5, 3. Então, o objetivo é ir fazendo, eliminando as operações por etapa. Agora, eu tenho aqui essa expressão da letra B. Eu tenho 8 menos 3 mais 9. Observe que aqui aparece primeiro, eu vou resolver, lembrando lá, repetindo. Repete comigo aí, repete para o seu cérebro aprender isso. Repete. 8 menos 3 mais 9. Então, aparece primeiro uma operação de subtração. Depois aparece a de adição. Voltando, resolvo primeiro a operação que aparece. Então, qual que aparece aqui primeiro? A que está aparecendo aqui primeiro é a adição. Então, qual que eu vou resolver primeiro? Então, mais uma vez, o que está aparecendo primeiro é é a subtração. Qual que eu vou resolver primeiro? A subtração. Por quê? Porque ela aparece primeiro que a adição. Eu resolvo a adição e subtração na ordem que aparece. Vice-versa. Se aparecer, estiver fora do parênteses. Se não tem nada, não tem parênteses, não tem chave, não tem colchete. Então, eu resolvo na ordem que aparece. Então, esses são detalhes que eu estou colocando para vocês, que às vezes a gente fica meio... Quando você começa a aprender a estudar a expressão numérica, fica meio perdido. Então, depois nós vamos aprofundar aqui as dificuldades. Então, eu estou começando aqui para vocês do inicinho, o passo a passo. Então, vamos ver aqui, vamos recapitulando aqui. Resolve na adição e subtração, expressões numéricas, na adição e subtração soltas, a gente resolve primeiro a que aparece primeiro. Então, vamos aqui, ó. A primeira é a subtração que eu resolvi. 8 menos 3 é igual a 5. Copio o restante, mais
9. Você viu aqui? Resolvi a subtração, eliminei a subtração. Agora ficou só a adição. Então, 5 mais... Agora eu vou resolver a adição. 5 mais 9 é igual a 14. Então, esse é o resultado dessa expressão aqui. Viu que não tem dificuldade? É só você prestar atenção nos detalhes. Quando aqui adição e subtração, na ordem que aparece. Subtração e adição, a mesma coisa, na ordem que aparece. Então, essas duas operações, porque elas são inversas uma da outra. Então, na ordem que aparece. Se eu fizer aqui, ó, 3 mais 9, fazer primeiro 8, desce o 8, vai dar errado. Esse é o jeito errado de fazer. É na ordem que aparece. Se eu fizer aqui, vai dar diferente, ó. 3 mais 9, 12. Vai ser 8 menos 12. Nem dá. Entendeu? Dá para fazer, vai dar ser um número negativo e vocês vão estudar mais para frente. Então, é assim. Resolva primeiro. Eu vou olhar a ordem que aparece. Se eu vou olhar primeiro, ó. São expressões soltas. São operações soltas aqui, números. Para operar. Que eu tenho que fazer operações soltas. Mais de uma operação. Expressão número. Aqui, ó. Expressão, uma sentença com mais de uma operação. Então, aqui eu tenho adição e subtração. Eu vou fazer a operação com adição e subtração, eu vou fazer na ordem que aparece. Entendeu? E é isso aí. Então, repetindo, resolvo adição e subtração na ordem que aparece. Subtração e adição na ordem que aparece. Entendeu? Se aqui apareceu primeiro foi a adição, então eu vou fazer primeiro a adição. Depois a subtração. Aqui apareceu primeiro a subtração, então eu vou fazer primeiro a subtração, depois a adição. E é assim, não tem bicho de 7 cabeças nisso não. É simples. É que às vezes a gente fica na pressão, a gente não consegue entender esses detalhezinhos e pensa que é difícil. Nossa, que horror. Então é isso. Eu passei por isso quando eu era criança. Quando eu comecei a estudar isso aqui, parece que eu não ia entender isso. Mas aí a gente só observar os detalhes. Aqui o que você tem é que analisar os detalhes. Vi que são operações soltas. Não tem parênteses, não tem colchete, não tem chave. Nós não vamos chegar lá. É porque eu queria começar com vocês desse inicinho aqui, para que vocês aprendam desde o inicinho, para não ter dificuldade quando... E aí a gente vai graduando aqui. Tá bom? Conto com vocês na próxima aula. Essa é a primeira aula, nós vamos dar sequência nisso aqui.